Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é ética e credibilidade, a importância do marketing jurídico alinhado às normas da OAB. Antes de falarmos propriamente desse tema, é importante dizer que nós estamos na segunda temporada do projeto Monitoria e este é o terceiro episódio da série. Então, se você não viu nenhum dos episódios, é importante assistir o nosso primeiro episódio, onde falamos de desafios e tendências do marketing jurídico, do mercado jurídico. Depois nós tivemos um segundo episódio dentro desta temporada, onde falamos da aproximação do marketing junto às questões jurídicas, junto ao mercado jurídico, e também falamos que há uma troca, tanto o marketing pode colaborar para advogados e escritórios, para que eles possam ser mais eficientes e eficazes em suas ações comerciais, mas também falamos um pouco do contrário, o quanto a área jurídica, o mercado jurídico pode contribuir para o marketing das empresas. Então é importante que você que está acompanhando esse nosso vídeo possa assistir também, né, os 2 primeiros episódios da temporada. Na primeira temporada do projeto de monitoria, né, nós apresentamos a aproximação do marketing nas plataformas digitais. Falamos um pouco também dos desafios, falamos das estratégias de marketing aplicadas ao mercado digital. É importante também que você possa assistir toda essa temporada, toda esta primeira temporada, que foi muito interessante, e vários aspectos que nós desenvolvemos, refletimos, apresentamos para vocês ao longo dessa primeira temporada, vai ser útil, né, nessa discussão dessa segunda temporada. É a base, né, para que possamos continuar desenvolvendo esse projeto de monitoria. Esse projeto, ele às vezes trata de um tema e aprofunda esse tema, porque percebemos que o tema serve para qualquer tipo de organização, porte, tamanho, segmento, setor, como foi o caso da primeira temporada. O marketing digital, o marketing nas plataformas digitais, eles são utilizados por qualquer tipo de empresa e, às vezes, focamos num segmento específico, que é o caso desta segunda temporada, onde nós estamos falando especificamente do mercado jurídico. É importante dizer também que o projeto maior chamado O Marqueteiro, ele contempla, além da atividade, além desse projeto de monitoria, além do podcast, onde tratamos destes temas ao longo do projeto de monitoria, nós também temos o projeto de entrevistas, né? Onde trazemos profissionais, pesquisadores, acadêmicos para falar sobre temas variados na área de marketing, na área de vendas, e onde também abordamos diversos mercados. Já falamos bastante ao longo das entrevistas sobre varejo, falamos bastante sobre o mercado esportivo. Então, nós estamos sempre trazendo profissionais extremamente qualificados para poder propiciar uma reflexão adequada por parte de vocês, ouvintes do podcast. A partir destas ideias, dessas reflexões, nós já estamos recebendo várias mensagens de ouvintes que dizem
que estão implantando nas empresas desses conceitos, essas ideias, que estão pesquisando mais, enfim, é isso que nós queremos, né? Com esse projeto marqueteiro, nós queremos alimentar o mercado de informações, propiciar essa discussão, essa reflexão sobre temas para que o mercado brasileiro, principalmente, possa se desenvolver, evoluir, crescer de uma forma ética, de uma forma sustentável, né, onde as empresas possam cada vez mais se tornar mais eficientes e eficazes em suas ações, em suas estratégias. É esse o nosso grande propósito com o projeto Marqueteiro. Além do podcast de entrevista e de monitoria, nós temos também a parte de e-books, onde trazemos e-books de diversos assuntos também, aqueles assuntos que nós já estamos tratando, mas através do e-book há possibilidade de um aprofundamento maior, né, uma reflexão maior, e nós já tivemos e-books de mercado do marketing jurídico, de inteligência de mercado, de customer service, enfim, nós estamos trazendo diversos e-books para compor essa grande biblioteca de conhecimento que o projeto marqueteiro está se transformando. Logo nós vamos anunciar alguns cursos também que o projeto está desenhando, está estruturando, e sem dúvida alguma, você que está construindo sua carreira em marketing ou está atualizando a sua carreira em marketing, acompanhando o podcast, tanto de monitoria quanto de entrevistas, acompanhando através dos nossos e-books, aprendendo através dos cursos que nós vamos oferecendo. Isso vai propiciando uma formação profissional extremamente competente. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar desta importância. Já tocamos um pouco nesse assunto no episódio 2 dessa segunda temporada, que o marketing ele é extremamente importante, vimos isso, vimos o ganho que o advogado, o escritório de advocacia, a área jurídica de uma empresa pode ganhar com as atividades, com o uso das ferramentas de marketing de uma forma adequada, competente, alinhada aos objetivos e os propósitos da organização. Mas nós falamos naquela oportunidade, no episódio 2, que é fundamental orientar as ações de marketing a partir das normas apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A OAB define em suas normas as ações, principalmente de comunicação, que o advogado ou escritório de advocacia deve se utilizar, deve se atentar, né, para não infringir a ética e, consequentemente, a credibilidade da área jurídica. Então, a OAB não está preocupada apenas com o advogado em si ou com um escritório de advocacia, mas ela está preocupada com a classe como um todo, a classe da Ordem dos Advogados, a classe jurídica, né? E é importante que cada profissional, cada empresa ligada a esse segmento se oriente nas ações de marketing a partir das regras estabelecidas, das normas estabelecidas, observando o que pode ser feito e aquilo que a Ordem dos Advogados considera impróprio para ser desenvolvido, né? E é claro que estas regras são controladas, são acompanhadas, tendo penalizações em relação ao não uso destas normas para desenvolver, para compor as estratégias de marketing. É claro que, às vezes, eu escuto algumas pessoas dizendo, mas, poxa, é mercado, quando você cria normas, regras, você vai limitando a possibilidade de criatividade, de desenvolvimento, mas é óbvio que
A OAB sabe disso, que é importante que cada um ganhe mercado, se desenvolva, é importante o desenvolvimento de clientes, mas sabe também que, em função das características, das especificidades desse serviço de advocacia, a ética tem que permear. Aliás, eu sou extremamente favorável ao uso de ética em qualquer tipo de segmento, em qualquer tipo de mercado. Temos que ser éticos, temos que ser responsáveis, temos que ser sustentáveis, né, nas nossas propostas, nas nossas ações, seja ações dentro da empresa, no desenvolvimento de produtos, nas relações internas da empresa, com os colaboradores, fornecedores, e também nas relações externas, né, com clientes, formadores de opinião, consumidores e assim sucessivamente. É importante mapearmos as nossas atividades sempre com base nas regras, nas normas, numa ordem para que as coisas possam ser desenvolvidas sem conflito, sem prejudicar ninguém. E eu sou extremamente favorável. É importante dizer que nós, aqui no canal, nesse podcast, desde o episódio 2, nós estamos falando que não vamos entrar em detalhes destas normas e falar especificamente delas. Por quê? Porque muitas vezes as normas mudam e você pode estar assistindo esse vídeo daqui a um ano, porque ele vai estar disponível no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, enfim, e você pode estar assistindo e se eu estiver falando de alguma norma, de algum regulamento que já mudou e o vídeo não contemplou, você pode tomar decisões e vai falar, poxa, mas eu assisti um vídeo dizendo que era assim, que funcionava desta maneira, que essa regra era desse jeito. Então, nós tomamos uma decisão aqui na equipe editorial do Projeto Marqueteiro de não entrar no detalhamento das regras da OAB. Mesmo porque essas regras elas estão disponíveis nas plataformas de busca, né, nos mecanismos de busca. Basta você colocar lá a Ordem dos Advogados do Brasil e procurar as normas e verificar aquelas que estão relacionadas às atividades de comunicação, às atividades comerciais de um advogado e observar quais são as regras, tomando cuidado de olhar a validade dessa regra, né? Ou seja, se elas estão ainda válidas, se elas não tiveram nenhum tipo de modificação, né? Então, por isso que nós não estamos adotando falar especificamente das regras, mas você deve procurar, você deve se orientar. Então, você, advogado que está assistindo, você que atua, trabalha no escritório de advocacia, como advogado ou como administrativo, enfim, né, ou como profissional de marketing dentro destes escritórios, ou numa empresa que esteja desenvolvendo uma atividade de comunicação interna, né, para as suas ações jurídicas, é importante que você olhe e observe, né, e desenvolva ações que contemplem estas normas apresentadas pela Ordem dos Advogados, né? Então, é importante isso. Então, reforço que ao desenvolver estratégias de marketing é essencial, por diversas razões, e nós vamos falar um pouco sobre isso, que o profissional, que a empresa se oriente através destas normas que a OAB define, né, para o desenvolvimento de ações de comunicação e de estratégias mercadológicas aplicadas a este segmento. A ética profissional, portanto, permeia as normas da OAB e são fundamentadas em princípios que regem a prática da advocacia, né? Então, marketing ético, responsável, sustentável, assegura que os advogados preservem
a integridade profissional, respeitando os princípios morais e legais associados a esta atividade, que é ligada ao conceito jurídico, né? Atividade de advocacia. Então, a OAB é uma entidade que está preocupada com isso, né? Preocupada com esses princípios éticos justamente para preservar. Então, não é para ir contra, limitar, né? É para que você tenha um respaldo, né? De uma ação que esteja sustentada pela classe dos advogados, né? Os advogados, quando criam essas normas, eles discutem, eles analisam, eles verificam, né, a importância de se colocar essas normas. Então, não é à toa, né? São profissionais competentes que vão identificar as necessidades de tomar alguns cuidados para preservar, né? Principalmente pelas questões envolvidas nessa profissão. A preservação de credibilidade, portanto, é o principal elemento destas normas, né? O respeito às normas da OAB, ela acaba sendo crucial para preservar essa credibilidade e a reputação do advogado ou do escritório. Práticas éticas e transparentes no marketing contribuem para, principalmente, manter a confiança dos clientes e da comunidade. Então, o cliente ele se sente seguro, né, quando um advogado se utiliza destas atividades de uma forma ética, de uma forma responsável. Então, por isso que é importante que você observe. Além disso, como eu disse, né, evita penalidades e sanções. O não cumprimento dessas normas éticas estabelecidas pela OAB pode resultar em penalidade, desde uma advertência simples, né, de falar, olha, você não pode fazer isso, tire essa ação da sua rede social, tire essa propaganda que você realizou que não está em conformidade com as normas, com as regras. Então pode ser uma advertência simples, mas também pode ser uma sanção mais severa, né? Principalmente se a pessoa tiver aí a ordem dos advogados, se ele já faz parte, né? Ele pode, inclusive, ter a sua expulsão, né, dentro da ordem dos advogados, o que seria péssimo, né? Porque nós sabemos o quanto é difícil, é complicado para que o profissional ele mostre que tem competência e habilidade para ser um advogado. Então, perder isso, né, seria muito chato. E é claro, ninguém quer contratar um advogado, ninguém quer contratar um escritório de advocacia que fica recebendo advertência, fica tendo sanções, enfim. Isso é complicado. E vai ficando cada vez mais, né? Porque as pessoas pesquisam, né? Hoje. Para tudo, não só para contratar um advogado. Você vai hoje no hospital, você vai lá nas redes sociais, você procura nos sites de reclamações e quer saber do hospital se teve reclamação, não, se os procedimentos cirúrgicos foram feitos de uma maneira adequada. O cliente hoje ele tem um monte de mecanismos para poder reclamar, e se você, como advogado ou dentro de um escritório, não toma cuidado, pode ter a sua imagem negativa nesses meios, nessas ferramentas, né, que olham, né, e que cuidam da credibilidade das organizações e se preocupam com a relação das empresas com os consumidores, pode ter seu nome exposto ou colocado de uma forma negativa. Então, portanto, reforço mais uma vez aqui, observar estas normas, e isso evita riscos legais e disciplinares que podem prejudicar a carreira e a imagem do profissional. Então dá para perceber que em nosso podcast de hoje nós estamos alertando, reforçando, né, a importância de você estar acompanhando estas normas. Estamos falando isso várias vezes e mostrando o quanto isso é sério, né? O quanto você tem que tomar um cuidado extremo antes
de desenvolver essa atividade de comunicação. Eu sou do princípio que isso deveria ser uma prática de todos os setores e de todos os segmentos. Deveria ter algumas regras para que você não tivesse aí uma competição inadequada, né, que prejudicasse o consumidor, prejudicasse o mercado. Então, eu sempre sou favorável ao uso de ética, né? Muitas vezes, algumas pessoas entendem normas, regulamentos como censura. E eu entendo que censura é diferente da utilização de código de ética. Eu entendo que censurar realmente não é uma coisa adequada. Isso ficou no passado, ficou para a nossa história. Foi um lado muito ruim da censura, né, que bloqueou muito o desenvolvimento social, né, prejudicou muitas pessoas de várias formas, né? Então, eu sou contra qualquer tipo de censura, mas sou a favor de utilizar elementos éticos para que possa permear as relações comerciais, né? Então, não vamos confundir censura com ética, né? Censura não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal, né? Foi péssimo, né? Eu estou sendo até sutil ao falar da censura, porque realmente quem viveu esta época de censura, como eu vivi uma parte disso, né? Na minha juventude, até a década de 70, né? Nós tivemos uma ditadura com censuras e investigação na música, na cultura de uma maneira geral, né? Teatro, livros, e os atores, as atrizes, enfim, jornalistas tinham que se redobrar aí para poder levar a informação de uma maneira correta para a população, sempre codificando, sempre com medo, né, de serem descobertos e ter penalizações por parte do governo. Não queremos mais isso. Isso deve continuar lá na história, né, só como uma referência para nunca mais fazermos nada nesse sentido. Mas ética não. Ética não sai de moda, né? A ética tem que existir até mesmo para controlar, né, a população, controlar a sociedade no sentido de evitar práticas inadequadas. Isso sim. Práticas questionáveis. Isto sim. Então, a gente tem que fazer esta diferenciação nesse processo. Além disso, a utilização destas normas da OAB protege a privacidade e a confidencialidade do cliente, daquele que contrata, né, o escritório, que contrata o advogado, seja na área ambiental, na área criminal, na área civil, na área esportiva, na área digital, protege, né, o consumidor. Então, as normas incluem diretrizes específicas sobre a confidencialidade e o respeito à privacidade dos clientes. O marketing cuidadoso, ético, responsável, ele vai garantir que as informações confidenciais não sejam, em hipótese alguma, divulgadas, né? E isso protege os interesses do cliente. É claro, você vai dizer assim, mas Zenoni, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados hoje que já faz isso. Ok, né? Mas a OAB já tratava dessas questões muito antes, né? Então, ótimo, se você já tem essa prática por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ótimo, né? Você vai estar dentro também das regras, das normas da OAB, né? É um adicional aí, né? É claro que muitas empresas já têm isso como uma prática, né, normal, né, de proteger dados do cliente, não passar dados
sem a autorização, né? Então, isso já é uma prática, mas algumas ainda não. Algumas empresas que eu converso, quando eu falo de LGPD, eles também não sabem ainda como que é isso, como que tem que fazer, que tipo de dados tem que manter em sigilo, né? Como que esse sigilo deve ser feito, como deve ser protegido. Ainda vou fazer um podcast só para a gente falar um pouquinho dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, uma outra questão que essas normas contribuem é para promover a igualdade e a justiça, né? O marketing ético, responsável, ele contribui para a promoção da igualdade e justiça na prestação do serviço jurídico, né? Evitar práticas principalmente sensacionalistas, né, ou discriminatórias de todos os sentidos, assegura que o acesso à justiça seja tratado de forma imparcial e respeitosa. Isso também é outra questão que eu acho que deveria ser uma prática em qualquer tipo de segmento, né? Não ter nenhum tipo de discriminação e também não ter nenhum tipo de utilização sensacionalista para poder ganhar mercado, para poder vender produto, mas infelizmente não é o que acontece em alguns mercados, né? Onde isso é abusivo, né? Chega a ser até extremamente abusivo, e então a OAB, ela, de qualquer maneira, ela se assegura para que isso possa ser colocado como uma norma, né, como uma regra a ser estabelecida nas atividades comerciais que os advogados e os escritórios desenvolvem. Além disso, consciência com o Código de Ética profissional, né? Então, o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece diretrizes específicas para a conduta dos advogados. O marketing alinhado a essas diretrizes, ela reflete a integridade e o profissionalismo esperado na advocacia, né? Então, também ela acaba sendo um modelo, né, de como um profissional deve se apresentar para o mercado. E isso eu também considero extremamente positivo, né? O fato de que você cria um modelo, uma referência de profissional, evitando, né, justamente práticas abusivas por parte destes profissionais. Então, mais uma vez, nós estamos apresentando alguns pontos para que você possa entender que é favorável, é bom, é útil que você utilize a OAB como diretriz para o desenvolvimento da estratégia, né? Adaptação à evolução das normas. O ambiente regulatório pode evoluir, né, ao longo do tempo. Nós falamos isso na abertura do podcast. Então, deve-se observar que as mudanças que acontecem, né, e permitindo que o profissional esteja sempre atento e se adaptando a estas novas regras, garantindo uma conformidade contínua. É evidente, né? Vão aparecendo redes sociais, aplicativos, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, e aí as normas, elas não podem ser fixas no tempo, parada no tempo. Ela vai vendo, né, o aparecimento dessas ferramentas e ela vai criando, né, diretrizes, ela vai criando normas para fazer, para regular, né, a prática e evitar abusos que possam ser prejudiciais à classe. É uma preocupação com uma classe como um todo, né? Como nós já dissemos. Então, acompanhem constantemente para evitar. Em resumo, né, dentro dessa proposta do nosso podcast, deste episódio, do terceiro episódio, o respeito no desenvolvimento de estratégias de marketing não apenas atende aos padrões éticos da profissão, mas também protege
os interesses dos advogados e preserva a reputação, promove a confiança dos clientes, do mercado de uma maneira geral, né? Esses clientes podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas, e protege não só o cliente, mas protege a sociedade como um todo. Então, fiquem atentos a tudo isso. E, mais uma vez, eu indico o livro Marketing Jurídico, da minha autoria, que saiu esse ano, 2024, onde nós falamos sobre todas essas questões e muito mais, né? E vamos mostrando como a prática do marketing jurídico vai ajudando a construir marcas e relacionamentos eficientes. Esse livro ele está em formato de e-book, né, sendo comercializado através da Amazon, somente lá, né, exclusivo da Amazon. Você pode acessar procurando o nome do livro, ou pode procurar, né, pelo meu nome, que sou o autor, né, Luiz Cláudio Zenoni, e você pode também encontrar este e as outras obras que eu tenho publicado ao longo desses 27 anos de carreira acadêmica e 40 anos de atividade profissional. Quero, antes de encerrar, pedir mais uma vez, né, que curtam os nossos podcasts, isso ajuda, colabora, né, na divulgação, né, na distribuição destas informações, desse conteúdo, né, compartilhem e, se puder, né, inscrevam-se no canal, né, colocando no sininho, né, e isso vai ajudar para que quando novos episódios se apresentem, você receba a informação e possa ir acompanhando, né? Então, esse é o terceiro episódio. Se não assistiram os 2 primeiros, assistam. E é a segunda temporada. Então, se não conseguiram ainda assistir a primeira temporada, ela é fundamental para servir como referência para esta segunda temporada, ok? Quero agradecer a presença de todos. Fiquem até o final, né? Agora nós vamos apresentar uma dica, né? Cada final de podcast, a gente sempre apresentamos uma dica geral de marketing, não só para a área do direito, não só para o mercado jurídico, e será sempre importante para que você amplie a sua reflexão, ok? Então, nos vemos e até o próximo episódio. Até lá. Uma estratégia valiosa para se destacar em mercados competitivos é investir na experiência do usuário. Certifique-se de que cada interação do cliente com a sua marca, seja no site, aplicativo ou ponto de venda físico, seja intuitiva, eficiente e agradável. Realize análises contínuas para a identificação de pontos de atrito e otimize constantemente a jornada do cliente. Um processo simplificado, navegação fácil e respostas rápidas contribuem significativamente para a satisfação do cliente. Além disso, considere a implementação de tecnologias inovadoras como inteligência artificial ou realidade aumentada para aprimorar a experiência do usuário. Essas ferramentas não apenas oferecem um diferencial tecnológico, mas também demonstram um comprometimento em proporcionar aos clientes uma experiência moderna e eficaz. Ao priorizar a excelência na experiência do usuário, você não apenas conquista a fidelidade de um cliente, mas também constrói uma reputação positiva que se espalha organicamente, diferenciando sua marca em um mercado saturado. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso.
Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!